E aí, Fá, o que a gente vai falar hoje? Hoje vamos falar um tema que está sendo bastante procurado, né? Que é autossabotagem. Uhum. Aí, então, eu pedi para você explicar o que é a autossabotagem. Autossabotagem é um processo inconsciente, que a nossa mente inconsciente, que é o que comanda o nosso comportamento, a nossa vida, as nossas decisões, ela tenta nos defender de dor, de uma dor maior. Olha o que é legal, né? A autossabotagem ela tenta defender o ser humano da dor, né, um processo inconsciente, e acaba gerando uma dor maior. E por isso que as pessoas estão buscando bastante esse conhecimento do que é autossabotagem, por quê? As pessoas estão cansadas de praticar a autossabotagem e deixar a vida estagnada. E sobre a autossabotagem, quero deixar bem claro, não só o conhecimento técnico-científico que eu tenho, mas eu me sinto uma autoridade no assunto porque eu fui um autossabotador durante 38 anos da minha vida. E quando mudou essa chavinha na minha mente, mudou tudo. Né? Os resultados, em 3 anos e meio a gente conseguiu resultados maiores do que em 38 anos de vida. Né? Sim. E você usou a palavra praticar a autossabotagem. A autossabotagem é consciente? A gente faz sabendo? Inconsciente. Você até sabe que você deveria fazer alguma coisa e acaba deixando sempre para depois, para depois, para depois, ou que você deveria concluir um curso, mas acaba sempre começando cursos e terminando no meio do caminho. Você sabe que você deveria largar o fumo e continua fumando. Enfim, a autossabotagem, a pessoa ela sabe conscientemente que ela tem que parar o negócio. Só que inconsciente é o que controla, e inconsciente ele não sabe, ele é atemporal, ele não conhece futuro, não conhece passado, ele só conhece o agora. Então ele quer dar prazer para você agora. Então vamos entender o negócio, eu até peguei, separei um livro aqui, vou mostrar para você que está assistindo o vídeo. Esse livro aqui é de Antônio Damasio, é um neurocientista português que ele é top. Ele é o top do top do top do top do top da neurociência no nosso planeta, só para você ter uma ideia. Esse livro chama-se O Cérebro Criou o Homem. Eu estudei esse livro durante 3 meses, mais ou menos, né? Foi. 3 meses estudando, porque ele é muito técnico. Mas ele mostra uma coisa muito interessante. Como que... Por que o cérebro criou o homem, né? Como que a consciência foi se desenvolvendo desde o ser unicelular, que foi a primeira fonte de vida do nosso planeta, né, há muitos e muitos e muitos anos, e como ela se desenvolveu no processo evolutivo até se formar uma mente tão complexa como a nossa. O que é legal entender, e aí tem tudo a ver com a autossabotagem, por isso que eu separei o livro, é que desde a época do primeiro ser vivo ser unicelular, você sabe o que movia esse ser vivo? Não. Se ele é unicelular, ele é uma célula, Sim. certo? E o nosso corpo são células para dar e vender. É um monte de ser vivo que nos forma como um ser vivo único, mas na verdade a gente é a soma de um monte de seres vivos chamados células. E o ser unicelular, você sabe como que era orientada a ação dele? Não, Dor e prazer. é? Ele não sabia que ele sentia dor, ele não sabia nem que ele existia, porque não tinha um cérebro, não tinha uma consciência, mas ele já era orientado, porque o que é a vida? Qual que é o processo da vida? Por que as células do nosso corpo trabalham? O que um ser vivo que não tem consciência de si mesmo, uma mosca, um pernilongo, o que ele está fazendo o tempo todo? Ele está procurando prolongar a sua vida. A vida é isso, que engraçado. A vida surgiu e ela luta para se prolongar. É um processo espetacular. Se a gente for para a física quântica, então o negócio fica mais interessante ainda, mas não é esse o caso aqui. E isso foi descoberto fazendo experiências? Foi comprovado cientificamente? Lógico, é uma série de análises e estudos. Você vai desde biologia, antropologia, neurociência para chegar a todas essas conclusões. Não é um negócio aleatório, eu acho. Não é achismo. Né? Tem até o nosso amigo Fabinho, que ele fala uma frase que eu acho muito legal, né? O último que achou na guerra não foi achado até hoje. Então, a ciência não trabalha com achismo, né? Ainda mais uma pessoa como Antônio Damasio e todo o nome que ele tem no mundo inteiro. Mas o que acontece? O ser vivo, ele está procurando adiar o inevitável, que é a morte do corpo físico. Sim. E o processo que ele tem quando ele não tem um cérebro complexo como o nosso,
que tem todo esse processo de raciocínio, esse processo lógico, por onde que ele se orienta? Dor e prazer. A nossa mente inconsciente é essa mente primitiva, mas é ela que controla tudo, as nossas emoções, e o ser humano ele se move por emoção, não adianta, o ser humano ele só se move por emoção, ele não se move por razão. A razão tenta frear, poucas vezes consegue. Então, a autossabotagem, a dor é autossabotagem? Vamos entender o que é autossabotagem primeiro. Vou concluir o que eu estava explicando aqui. Então, o ser, lá nas origens, e nós trazemos tudo isso no nosso DNA, os nossos antepassados, aquele antepassado comum entre nós e os macacos e os primatas, né? Nós somos primatas, enfim. Esse antepassado comum, ele vinha de um outro antepassado comum, com aves, répteis e tal, e vem lá da origem. O processo de manutenção da vida é dor e prazer. Então nós nos movemos o tempo todo, o nosso emocional, que é o processo de manutenção da nossa vida, está embasada em dor e prazer. Todas as pessoas ou estão fugindo da dor ou estão buscando o prazer. Se movem mais rápido para fugir da dor do que para buscar o prazer. Então veja bem o que acontece na autossabotagem. Como a nossa emoção está ligada à mente inconsciente, a nossa mente inconsciente não sabe ler o futuro e o passado, porque está tudo acontecendo agora, uma prova disso é o seguinte: você começa a lembrar de um fato emocionante lá 20 anos atrás da sua vida, o que acontece? Se for uma emoção muito forte, a lágrima vem como se estivesse acontecendo naquele momento, mas o fato foi há 20 anos. Mas o que faz a emoção brotar? A emoção mora no inconsciente, é a mente inconsciente, ela não sabe do passado. Ao futuro, pode ser que aconteça talvez alguma coisa lá na frente. E aí a pessoa já está gerando aquela agonia como se estivesse acontecendo agora. A mente consciente não sabe sobre o futuro. Conscientemente a pessoa sabe que tem uma distância de tempo e tal. A mente consciente não, e é ela que comanda. E a autossabotagem, por que eu estou explicando isso? Está muito ligado a isso daí. A autossabotagem é a mente inconsciente que não sabe passado e futuro, ela só sabe o presente. Ela quer dar tudo de melhor, todo o prazer para você agora e toda a fuga da dor agora. Então você pega uma pessoa, por exemplo, que fuma. Ela não vê passado, não vê futuro. Ela quer simplesmente dar o melhor para a pessoa agora, sem prever as consequências. Então, o prazer do cigarro, a calma que o cigarro traz. E ficar longe desse prazer é uma dor para a mente inconsciente. Então, acende o cigarrinho, meu amigo, manda ver. Só que a mente inconsciente ela é muito mais forte que a mente consciente. O cara sabe que o fumo ele pode causar uma série de danos à sua vida física. Mas a mente inconsciente que comanda realmente as emoções fala, vai cara, isso daí, essa dor de um câncer, seja o que for, é lá no futuro. Você não sabe nem se você vai estar vivo lá. O problema é se o cara dá azar de chegar lá vivo naquela fase, com efizema pulmonar, puxa o ar e o ar não vem. E geralmente as pessoas param de fumar a hora que o ar não vem, aí o cigarro passa a ser, que era associado a prazer na mente inconsciente, passa a ser associado à dor. O vício cessa. Porque na verdade, todo vício, toda procrastinação, né, o deixar para fazer para frente, né, o adiamento, protelar as suas ações, o abandono de projetos, tudo isso daí. Por que a pessoa abandona um projeto? O que é autossabotagem aí? A mente inconsciente diz o seguinte: nossa, está muito trabalhoso esse projeto, nossa, você tem que estudar final de semana, está muito difícil nesse curso, você poderia estar jogando futebol, poderia estar tomando uma cerveja no churrasco, e você está estudando. Ele não vê o futuro, a recompensa futura. O consciente vê, só que o consciente não tem força perto da mente inconsciente. E ela fala, cara, você vai perder um churrasco para ficar na frente desse livro? E aí a pessoa abandona. Aí você pega, por exemplo, a questão da prova. A prova naquele curso, naquela faculdade, a prova da faculdade. A pessoa sabe que seria bom ela chegar em casa e fazer uma releitura do que foi aprendido na sala de aula, para marcar, cravar. E por que ela não faz? A mente consciente sabe da importância de você estudar para não ter que ficar tudo acumulado em cima do dia da prova. O que a maioria das pessoas fazem?
deixa para estudar toda a matéria de um semestre em cima da prova. A 2 dias da prova, a 1 dia da prova, a 1 tarde da prova. Às vezes 1 hora, né? A 1 hora da prova. Porque a mente inconsciente nesse período todo falou, a prova é só naquele dia. Dá tempo. E a pessoa está sempre atarefada, não tem tempo para nada, não faz a gestão do tempo. A autossabotagem está presente aí. A gente vai adiando tudo. Vai adiando, a autossabotagem. A autossabotagem, ele está ligado ao nosso sistema de recompensa. Então, por exemplo, você pega aí a nicotina, cocaína, heroína, todas essas porcarias que destroem o ser humano, e eu falo mesmo que é porcaria, porque não vejo outro adjetivo para isso. Você pega isso daí, e onde que ele atua? Ele atua no sistema de recompensa. O sistema de recompensa, então, quando há, né, essa substância entrando, né, a substância que vem de fora para dentro, e entra na corrente sanguínea e estimula o cérebro, na verdade, o que a pessoa vicia não é na heroína, cocaína, nicotina. É quando há essa conexão, existe uma explosão de serotonina, que é a substância do prazer que nós produzimos no nosso cérebro. Uhum. Então você pega uma pessoa, às vezes ela muda de vício, para com a nicotina e começa a comer que nem um doido. Sim. Para com a bebida, começa a fumar. Por quê? A pessoa está sentindo falta do acionamento desse sistema de recompensa, que é a serotonina. Na verdade, a pessoa ela é viciada, né? Às vezes a pessoa, você quer ver uma pessoa, tipo de pessoa viciada, esses esportistas radicais que arriscam a vida. Pega parece aquela roupa de esquilo e sai voando com aquela, parece que a pessoa sai voando sem asa delta, sem nada, só com aquela roupa. A pessoa, aquilo ali gera uma serotonina para esse tipo de pessoa enorme. Então ela gosta de se arriscar a vida, a emoção, o cara que pega o carro e com a moto costurando e tal, sem necessidade. É o sistema de recompensa, é um vício também, a serotonina produzida. E essa serotonina, quer dizer, se a pessoa associa o estudo à dor, você não vai ter essa produção de serotonina na hora que a pessoa está estudando. E não tendo essa produção de serotonina na hora que ela está estudando, ela vai ter uma baixa vontade, emoção de estudar. Vai no churrasquinho, né? Sabe aquela música do Traje a Rigor? Eu tenho uma preguiça gigantesca. Né? Aí no final ele fala, mas se for para jogar bola, me chama que eu vou. Ou seja, por quê? Gera serotonina na mente dele. Então a autossabotagem é isso. E a pessoa que quer estudar, ela não está gerando serotonina porque o inconsciente está associando o estudo à dor e o churrasco, a cerveja, o futebol a prazer. E aí, meu amigo, o estudo leva de 10 a 0. Qual que é o trabalho para você combater a autossabotagem? Mudar a chavinha do sistema de recompensa do que é dor para prazer, do que é prazer para dor, quando um dos dois está atrapalhando a tua vida. Eu, por exemplo, que levou a nossa separação alguns anos atrás, um dos vícios que eu tinha, lembra? Era de jogos eletrônicos, videogame. Eu ficava o dia inteiro jogando, não podia falar comigo, aquilo ali eu desligava do mundo, quer dizer, eu não estava bem comigo. E a autossabotagem é um reflexo da pessoa que não está bem com ela, então ela precisa do autoconhecimento, da inteligência emocional, que é o tema para o próximo vídeo. Uhum. E dessa forma, eu me isolava no jogo. Porque no jogo eu tinha a serotonina que estava faltando na minha vida em outras áreas. Fazia com que você esquecesse tudo. Esquecesse tudo. No dia que você chegou para mim e falou, não quero mais, não aguento mais, por essas e por outras, mas influenciou muito no término da nossa relação naquela época, o jogo, o meu vício em jogo, a minha dor por ter você longe de mim foi tão grande que o meu inconsciente associou videogame à dor. Sim. Depois que a gente voltou, eu até tentei jogar com incentivo, com seu incentivo, o que aconteceu? Não conseguiu mais. Quanto tempo eu conseguia jogar? Pegava os minutinhos e já... Não conseguia, não tinha mais prazer. Mudou a chave. O que era serotonina para mim virou cortisol. O que eu associava a prazer associou a dor. Mas as pessoas precisam quebrar a cara para mudar um comportamento tão nocivo à própria vida? Não.
Sim, pode falar. Não, é que você falou, você lembrei de uma coisa agora, né? No caso. Eu, quando era criança, eu não gostava de estudar. Mas eu era obrigada a estudar. Minha mãe obrigava. Então, toda vez que tinha prova, eu ficava doente. E eu nunca fazia a prova. Sempre fiquei doente. E você falando isso agora, eu lembrei. Quando a gente passou a estudar junto, eu passei a ter gosto de estudar. Ninguém me obrigou. Eu fui porque eu queria. E eu passei a gostar. Tanto é que eu só tinha nota boa daí. Coisa que eu não tinha lá na adolescência, né? Eu não tive. Porque eu não gostava. E essa de eu ficar doente era para não fazer, para não ter que encarar a prova. Sim. Sim. O que acontece? Você está associando a prova a uma dor tão intensa que o seu inconsciente, pelo que eu me lembro, você falou até que você tinha dor de barriga, né? No dia da prova. Isso. Tal. Passava mal, tinha que ir no Passava mal. O que acontecia ali é normal isso daí. A pessoa é como se você fosse pro abatedouro na hora da prova. Então o inconsciente fazia o que? Autossabotagem. Dá uma desinteria ali para você, você passa mal, não vai para a prova, por quê? A desinteria é uma dor menor do que fazer a prova. Sim. Uhum. Então, o que o inconsciente quer? Ele quer te livrar de uma dor maior. Pessoa para falar em público, a pessoa que ouviu cala a boca, fica quieta a vida inteira, que o pai gritava com ele, cala a boca, que a professora falava, Joãozinho, se continuar conversando vai vir falar aqui na frente. Opa, então falar na frente é punição. O maior medo da humanidade, medo de falar em público. Aí quando a pessoa fica adulta, ela não sabe que ela cresceu. O calar a boca ali na infância era uma defesa, ficar quieta, porque evitava de apanhar de um pai que estava nervoso. Mas na fase adulta aquilo serve para essa criança? A criança deixou de existir. Agora, a fase adulta, o falar em público é fundamental para que a pessoa possa fazer uma apresentação para um cliente, possa melhorar a sua posição numa determinada empresa, possa fazer um TCC na faculdade. E o que acontece? Ela vai lá, o cérebro está lembrando do passado. E o passado tem uma grande influência na mente inconsciente. Está tudo guardado lá. Então a pessoa vem e na hora de fazer ou apresentar, por exemplo, o TCC, dá o síndrome do homo, branco total, zera. A pessoa engasga, começa a suar a mão, dá tremedeira, a fica trêmula. E aí o que acontece? A pessoa trava. Ou o pânico é tão grande que ela não vai nem lá na frente. Como você fez uma vez na faculdade. Pode descontar minha nota, eu não vou falar na frente. Antes de você fazer o Power Comunicação. Sim, depois. Né? Agora tá tagarela, você não pode ver o microfone que quer falar. Mas assim, o que acontece é que a mente inconsciente quer evitar que você tenha uma dor que você interpreta como dor, no falar em público, nesse caso, e trava para você ter uma nota baixa. É uma dor menor do que ir lá se expor em público, diante de tudo que você viveu na sua infância. Porque a tua infância está marcada para o resto da tua vida. E como mudar isso? Então eu preciso quebrar a cara na vida para mudar? Se você não tiver autoconhecimento e inteligência emocional e não desenvolver isso, através de terapia, através de cursos, através de treinamentos, através de estudos, através de leitura, mas principalmente terapia e mais ainda curso, que um final de semana você entra numa imersão, e é um trabalho tão forte de ressignificação mental, reprogramação mental, que você vira a chave. E aí você começa a fazer o que antes você não conseguia, e você começa a entender por que você praticava essa autossabotagem, e entendendo onde está a origem da autossabotagem, você sabe exatamente onde mudar a chave. E isso é feito num curso desse. Agora, não adianta. A pessoa tem que querer. Inclusive, tem gente que fala assim para mim, Luciano, eu queria mandar o meu primo no seu curso porque ele tá assim, tá assado, a vida dele não vira, tal. Sempre que eu pergunto, peraí, mas ele quer? Uhum. Porque se a pessoa não quiser, não tem curso, não tem terapeuta, não tem Superman que resolva. A gente já teve caso assim, né? Da pessoa ir porque a mãe mandou. Não adianta, não adianta, não tem adianta. efeito. Hoje, assim, eu oriento.
eu oriento. Eu prefiro uma pessoa que esteja afim no curso, né? Eu prefiro que uma pessoa que não esteja afim nem vá no curso. Sim. Ela não vai ser uma boa referência do curso. Eu quero que a pessoa que está afim, com vontade na vida de fazer uma mudança na vida dela. Porque ela vai sair do curso, vai aplicar as ferramentas e vai fazer a mudança. Né? Essa pessoa que eu quero no treinamento, a pessoa que está afim de mudar de vida, de fazer diferente na sua vida. Para essas pessoas, a gente tem 100% de aproveitamento. Né? Então, acabou. Agora, a questão da autossabotagem, não tem jeito, a pessoa tem que querer. Por quê? Vai ter que mudar hábitos. E mudar hábito é um negócio que você vai ter que forçar a barra no começo. Por exemplo, a pessoa que quer um corpo definido na academia. E ela nunca fez academia, ela vai mudar um hábito. Ela acordava às vezes às 7 e se ela trabalha, ela vai ter que acordar às 5. Já mudou o hábito, menos noite de sono. Ela vai voltar da academia nos primeiros dias com uma dor que vai virar um Robocop. Ela fica dura. E aí é um novo hábito. E é ali que a pessoa desiste. Ela não está afim de pagar o preço. A pergunta que eu faço para a pessoa é: você está afim de pagar o preço? Porque tudo na vida tem um preço. Para você dançar, você tem que pagar a banda para tocar, meu amigo. E se a pessoa não estiver disposta a pagar a banda para tocar, ela pode até dançar, vai dançar sem música. E como que é a vida de uma pessoa que dança sem música? Sem graça, né? Sem graça. A pessoa que está na autossabotagem, está deixando projetos passarem, oportunidades passarem, está deixando de viver a vida que desejaria viver, pessoa insegura, com baixa autoestima, pessoa que não conclui o que começa. Tudo isso daí, eu já fui uma pessoa assim, eu sei como que é a vida de uma pessoa assim. Muitas vezes eu olhava no espelho e falava: pô, por que um cara desse, que tem inteligência, não consegue ir para frente? Porque tinha autossabotagem. Porque tinha algo lá no inconsciente que bloqueava e você não tem ciência disso. Você precisa de um profissional, um reprogramador mental para mudar isso. Não tem jeito. Não tem jeito. Pela consciência, não tem jeito. Pela consciência já sabe. Se eu não estudar para a prova, se eu não for lá na frente apresentar o TCC, eu vou levar bomba. Precisa reprogramar o inconsciente. E é isso que as pessoas não entendem. Isso, mesmo que você trabalhe um ponto, por exemplo, pode acontecer de aparecer outros no decorrer do caminho, e a gente está tendo que sempre trabalhar, ou é um só e você resolve e pronto. Você consegue ter controle depois. O que chegou até o curso dá para resolver, 100%. Só que a vida continua. Sim. E outras experiências virão. Então eu digo o seguinte, o autoconhecimento é um processo contínuo, porque você não é a mesma pessoa que você era um ano atrás. Você não é a mesma pessoa que você era há 20 dias atrás. Olha para você alguns anos atrás, as opiniões que você tinha, olha para você hoje, se não mudou algumas delas. Então nós estamos, conforme os eventos vão acontecendo na nossa vida e nós vamos fazendo novas interpretações, daí vai mudando o nosso modelo mental. Só que através do curso que eu já fiz, que eu já resolvi algum ponto, eu posso estar identificando que existe algo errado. Sim, que eu posso acontece isso com a gente. Às vezes o curso é o seguinte, você vai lá passar um sábado e domingo no curso, tá certo? Eu sempre falo para a pessoa me procura às vezes para terapia, seria vantagem para mim segurar a pessoa numa terapia. Né? Só que a gente tem que olhar o agregar valor à pessoa. É isso que eu falo. E muitas vezes eu falo para a pessoa, vai primeiro para o Power Evolução. Vai lá, se não resolver 100%, vai resolver 85%, 90%. Se sobrar esses 10%, 15%, aí eu marco uma ou duas sessões, a gente mata a jogada, como a gente já fez. Temos exemplos de pessoas há 7 anos que não dirigiam, aconteceu exatamente isso daí, ela voltou a dirigir na segunda sessão. Sim. Entre outras coisas mais que aconteceram. Claro que depende do desenvolvimento dela, a vontade que ela tem de Primeiro mudança, se entregar no curso e se entregar na terapia. Sim. Porque na terapia muitas vezes você passa para a pessoa alguns trabalhos, né, tarefinhas para casa, a pessoa não faz. Não adianta, se você não seguir, você vai exigir o quê? Ela tem A metodologia, primeiro, eu faço uma entrevista com a pessoa, entendo tudo que está acontecendo com a pessoa.
Pronto, mapeei. Agora eu estou com tudo programado para ajudar no desenvolvimento dessa pessoa. E vai sessão após sessão. Até resolver. Vamos matar esse bicho. Só que aí eu faço a programação, a pessoa não cumpre a parte dela, porque isso daí não sou eu que vou resolver na vida dela, é ela. Eu sou um apoio. Eu ofereço as ferramentas, ajudo na estratégia e na aplicação. Agora é a pessoa que vai fazer a mudança. É uma dupla. Se uma parte da dupla não funciona, acabou. Então essa história de eu vou mudar a tua vida, você viu uma propaganda dessa, foge, que é charlatanismo. É guruzice. A pessoa muda a própria vida, a gente dá um apoio. Sim. Acabou, ninguém muda a vida de ninguém, não. A pessoa muda a própria vida. Autossabotagem. É necessário querer o resultado e se entregar. Na terapia ou no curso, seja lá o que for. E leituras adicionais que a gente passa aqui. Olha, esse livro aqui para você é interessante e tal. É importante. Agora, a pessoa tem que querer. E a autossabotagem está no sistema de recompensa. Aí, para a gente falar mais sobre isso, explicar mais, é o próximo vídeo que vai vir depois. Inteligência emocional, autoconhecimento. E aí a pessoa vai entender mais ainda desse processo. Legal. Ok? Ok. Valeu! Valeu.